Um olá todo especial para você que está aqui acompanhando o programa Igreja Presente na Rede Século XXI, aqui na Arquidiocese de São Paulo, com o cardeal Dom Odilo Pedro-Scherer, que nos recebe aqui de maneira muito gentil para você e por você, para você ter cada vez mais conhecimento sobre a nossa Igreja Católica. Dom Odilo, mais uma vez, obrigado por nos receber. Pois não, saudação e também a vocês, a minha saudação. É um prazer estar novamente com vocês, agora já no mês de junho, mês de tantas festas, mês de tantos santos, mês de tantas alegrias. Dom Odilo, eu gostei do programa passado, quando o senhor comentou desse mês de junho, que o senhor já foi dando a introdução para o mês de junho, mas dizendo que nós temos que nos preocupar com os santos que nós estamos celebrando nesse mês. Nem tanto com as festas, mas com os santos. Bem, festas sim, né? Sim. As festas permanecem também, e o fato cultural, folclórico das festas de junho, festas juninas, só que eu lembrava, né, que nós, sobretudo, eu estou pedindo isso para os católicos, de valorizar os santos ligados a essas festas. As festas de junho, festas juninas, tiveram origem justamente nos santos de junho, né? Os santos queridos, santos importantes da igreja, tipo Santo Antônio, né? São Luís Gonzaga, São João Batista, São Pedro e São Paulo. E agora aqui no Brasil nós também temos São José de Anchieta no dia 9 de junho. Então, é importante a gente não perder esta vinculação de tradições culturais, tradições populares, com os santos que estão na origem destas tradições populares. E como é que nós, porque hoje é dia 5, dia 9 está chegando, dia de São José de Anchieta, como é que nós devemos celebrar o dia dele, não é, Odilo? Bem, normalmente São José de Anchieta ainda é novo como santo, por isso ainda precisa entrar mais e mais. Mas é importante que no Brasil, em toda parte, que se comece a ter um carinho todo especial por São José de Anchieta, que é o apóstolo do Brasil, né, grande missionário, junto com outros, naturalmente, mas ele se destacou muito como missionário e que tem uma importância muito grande para a nossa história. E portanto, divulgar São José de Anchieta, e isso também nas escolas, divulgar na catequese e nas igrejas, lembrar, sobretudo no dia 9 de junho, lembrar São José de Anchieta em todo o Brasil, em todas as comunidades, e ainda mais onde Anchieta viveu, percorreu, trabalhou, deixou sinais de sua presença. E isto vai, desde o sul de São Paulo, Cananéia, todo o litoral até o Recife. Tem os marcos, né, da passagem da presença de São José de Anchieta. Tem gente perguntando lá agora, São José de Anchieta é o Padre Anchieta? É o mesmo Padre Anchieta, é verdade, sim. Porque as pessoas ficam naquela dúvida, será que é o Padre Anchieta que catequizou, que foi atrás, que ensinou as pessoas? Lá então, até nós lembramos aqui do pátio do colégio, o centro antigo de São Paulo, que é o principal, um dos principais locais de São Paulo, da fundação de São Paulo, Dom Odilo. Sim, Anchieta está inteiramente ligado às origens da cidade de São Paulo, né? Fundação de São Paulo. A primeira missa celebrada em São Paulo, ainda não havia cidade, mas era a pequena aldeia indígena e o início da missão dos jesuítas nessa região onde está a cidade de São Paulo, chamava-se Planalto de São Paulo de Piratininga. O Planalto de Piratininga, na verdade. Depois se estabeleceu a missão dos jesuítas, que tomou o nome de São Paulo, Missão de São Paulo, apóstolo. E aí inaugurou-se esta missão de São Paulo Apóstolo com a missa celebrada aqui no dia 25 de janeiro de 1554. Anchieta estava presente, mas ainda não era padre. Ele apenas era noviço, um jovem que estava se preparando para ser padre, porém estava presente. Depois ali ele empenhou todo o seu trabalho na missão e depois foi para frente, né? O litoral de São Paulo está cheio das lembranças da presença do Padre Anchieta, depois o Rio de Janeiro, o Espírito Santo, a Bahia, tem muitos lugares de referência do Padre Anchieta. Você que está aqui na cidade de São Paulo, visite o pátio do colégio, lá tem as relíquias de São José de Anchieta, tem a história de São José de Anchieta para você conhecer mais. E quando você que de outro estado vier visitar a cidade de São Paulo, participe, vá conhecer, né? É bom saber as histórias dos nossos santos, ainda mais que ela é uma história que se mistura com a história da cidade de São Paulo. É bom para conhecimento e cultura, Dom Odilo. Exatamente, e não é longe da Praça da Sé, da Catedral da Sé, não é longe do Convento de São Francisco, do Mosteiro de São Bento, são todos lugares de referência
do centro antigo de São Paulo, que podem ser visitados muito facilmente no correr de um meio-dia ou um dia, se quiser visitar um pouco mais profundamente. Muito bem, vamos lá estudar mais um pouquinho o 4º capítulo da exortação apostólica pós-sinodal, Amoris Laetitia, sobre o amor na família, né? A alegria do amor, escrita pelo Papa Francisco. Dom Odilo, eu anotei aqui, para a gente retomar, a gente começou na semana passada esse assunto, né? Mas para a gente retomar aqui, que o matrimônio é o ícone do amor de Deus por nós, que o Papa Francisco comenta, o ícone do amor de Deus por nós. Então, a fonte é o amor de Deus, né? O amor de Deus se torna concreto em Jesus Cristo, mas também no ícone do casamento, né? Ícone e que nós chamamos de sacramento, né? Sinal sagrado, sinal através do qual Deus realiza e doa a sua bênção, realiza o fato da união matrimonial, né? Então o matrimônio é um sinal sagrado que lembra a união de Deus com a humanidade, mas lembra também a união da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o matrimônio, o casamento e a família são um ícone. O ícone é a imagem visível daquilo que é a realidade invisível do amor de Deus. Sabe o que eu achei interessante, Dom Angelo? Porque esse capítulo 4 ele vai falando do hino da caridade dentro da família. Teve uma parte aqui que o Papa comenta assim, que toda família não pode esquecer de 3 palavrinhas: com licença, obrigado e desculpe. São 3 palavrinhas muito simples. Eu lembro que o Papa Francisco disse isso numa das suas primeiras audiências, quando ele se tornou Papa, as audiências públicas com o povo na Praça de São Pedro, o Papa recordou isso, para justamente dizer, olha, a família não precisa complicar as coisas. Família é viver bem os pequenos fatos do dia a dia. E na família não devem faltar essas palavrinhas muito simples, né? Com licença, obrigado e desculpe, né? Desculpe. Palavrinhas do dia a dia. Agora, se não usamos essas palavrinhas, pode ser que o ambiente esteja muito duro, muito azedado, muito frio, né? Pouco pessoal. E a família é um ambiente de trato pessoal, de relacionamento direto, onde existe gratidão, obrigado, onde existe com licença, portanto, a gente tem que cuidar onde a gente pisa, porque tem os outros, né? A gente tem que repartir o espaço, tem que considerar os outros membros da família. E a outra palavra que era, com licença, obrigado e desculpe. Desculpe significa que na família, muitas vezes a gente erra, muitas vezes a gente até ofende o outro, né? A gente precisa pedir desculpa, ter a simplicidade de pedir perdão e de dar o perdão. Isto são coisas muito simples, mas são básicas na vida da família, não pode faltar. E eu achei interessante que o senhor usou essa palavra simplicidade, é dessa simplicidade que ele diz assim, que se nós usarmos essas 3 palavrinhas, nós vamos ter paz e alegria na família. É tão simples, tão óbvio, mas que muita gente não pratica, Dom Angelo. Sim, porque se falta isso, começam a se levantar barreiras, ou se aprofundar fossos, né, trincheiras de separação, em que de repente um já não se comunica mais com o outro, não olha mais no rosto do outro e não tem mais coragem de abrir o coração ao outro. Então, de fato, na família, essa relação de simplicidade, de verdade, de compreensão, de reciprocidade precisa ter. Então, e daí, mais um gancho que o senhor me deu aqui, que é justamente o que ele comentou aqui, que eu anotei aqui. Se você começa a ter paz e alegria, você começa a partir por um diálogo melhor e começa a reservar tempo de qualidade dentro da família para esse diálogo. Foi isso que ele falou. O diálogo, a importância do diálogo para a família permanecer como família. Exatamente, o tempo de qualidade. Tempo de qualidade, o que vem a significar? Bem, o tempo não simplesmente o tempo material, mas o tempo da presença. O tempo em que a gente está presente com. Se você passa 1 hora com as crianças pequenas, brincando, dando atenção, você está dando um tempo de qualidade. Você não só está em casa, você está com as crianças. Ou se você vai estar com o doente, está com ele na cabeceira, conversa, se interessa, você está dando um tempo de qualidade. Então, o tempo de qualidade é em que a pessoa preenche o tempo junto de outra pessoa. Isto é fundamental na família. A família não é um negócio seco, né? Não é um negócio mecânico, uma realidade simplesmente
formal. Se for assim, a família acaba não existindo e as pessoas não conseguem se expressar com liberdade e espontaneidade. Andilo, eu quero perguntar para o senhor especificamente, ele coloca aqui, crescer na caridade conjugal. O que ele quis dizer com isso? Bem, o amor conjugal, naturalmente, supõe, digamos, a parte humana, até instintiva, que é o amor entre um homem, entre duas pessoas, homem e uma mulher. Existe o fator humano, carne, isso não é pouco importante. Porém, este amor conjugal não pode ficar só nisso. Ele tem que envolver também o fator pessoa, o fator espiritual, o fator psicológico. Portanto, a relação interpessoal. Não pode ser um amor demasiadamente só sensível, mas tem que ser um amor que se volta para as pessoas. Por isso, este amor de pessoa a pessoa requer necessariamente que se tenha em conta o amor de caridade. Muito bem. Semana que vem nós vamos continuar estudando o capítulo 4. Dom Odilo, então eu gostaria que você deixasse esse momento final para a palavra para as pessoas sobre as festas juninas, São José de Anchieta e ao mesmo tempo a bênção para todos nós. Pois não, com muito prazer, e desejo a todos vocês um bom mês de junho e boas festas que vêm pela frente, sem esquecer os nossos santos relacionados com essas festas. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.